bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos o prazer de falar com um amigo, com um grande líder de CX no Brasil, Celso Toné. Celso é diretor de experiência de cliente da Claro. A Claro é uma das grandes empresas de telecom do país, com milhares de atendimentos. É a empresa que atende milhões de consumidores e tem o seu histórico de cultura e avanço no atendimento, sempre centrado no cliente. Então é um prazer falar com você, Celso. Celso, para começar a nossa conversa, eu queria que você nos dissesse como, na sua visão, o modelo de experiência do cliente e a estratégia da empresa centrada no cliente evoluiu nos últimos anos, principalmente no setor de telecom, né? O setor de telecom, eu costumo dizer que é tudo hoje, né? Porque todas as empresas, todos os serviços, é até difícil dizer hoje o que é e o que não é uma empresa de tecnologia, né? E eu acho que o seu setor tem esse benefício, essa dificuldade de ser um setor que ele é horizontal, que atende todas as empresas. Mas vamos lá, como que você tem percebido essa evolução, né, do atendimento ao cliente? E o que você enxerga, né, ainda que nessa fase preliminar, que são os desafios para a gente começar a nossa conversa? E obrigado mais uma vez aí pela sua generosidade de compartilhar com a gente tanto conhecimento. Bom, antes de mais nada, agradeço imensamente o convite de estar aqui, batendo esse papo com todo o pessoal aqui da Abrarec, né? E compartilhar experiências é sempre legal, porque a gente está trocando de experiências todos os dias, né? E uma coisa que eu falo muito, né? A gente fala de customer experience, de experiência do cliente. O que é essa experiência, né? Então, a experiência é a soma de tudo isso que a gente vive no dia a dia e a gente acaba colocando na nossa prática do dia a dia. Mas vamos lá, eu acho que, começando aí pela pergunta que você fez, eu costumo dizer que o setor de telecom ele é um setor único na economia, né? Porque movimenta milhões, centenas de milhões de clientes, né? Hoje é praticamente 99,9% da nossa população tem um contato com algum produto de telecom, né? Uma banda larga, um celular, uma TV, enfim. É um segmento de uma dinâmica absurda, né? Com tecnologias avançando, tecnologias melhorando ano após ano, com uma competitividade muito grande, né? Então, tem uma dinâmica no segmento que realmente traz uma característica de trabalho bem peculiar, né? E quando a gente olha para a experiência do cliente, também é um segmento que traz uma evolução da experiência bem interessante. Porque se a gente se lembrar, 25 anos atrás, a gente falava de um mercado que era regulado, um mercado público, né? Quem prestava serviços de telecomunicações no país eram as empresas públicas. A gente tinha dificuldade de acesso, não tinha oferta de produto, uma dificuldade, experiência do cliente zero, né? E em 25 anos, 20 e poucos anos, né, a gente transforma esse segmento que sai de um modelo público restrito para algo que hoje está presente na vida de toda a população, né? Eu lembro de um fato, o início da comercialização dos celulares. Eu morava em Brasília, a empresa local pública lá na época foi fazer um sorteio de telefone celular, das linhas de celular. E eu tentei concorrer, né? Só que esse sorteio, ela combinou o seguinte: sábado, 9 horas da manhã, quem quiser liga para esse número aqui e, dependendo da ordem de prioridade que conseguir ligar, as pessoas vão ser atendidas com linhas de celular. Resumo da história:
Nesse sábado, 9 horas da manhã, a telefonia do Distrito Federal parou. Ninguém conseguia falar ao telefone, seja com a empresa, seja com o vizinho do lado, ou seja, o sistema de telefonia simplesmente bloqueou, porque você tinha uma demanda extremamente reprimida e uma infraestrutura que não atendia à população. Quando a gente olha para hoje, é um cenário completamente diferente. Você tem empresas de telecom no país que são as melhores do mundo, né? E que têm assim, um foco muito grande na experiência do cliente, seja com produtos cada vez mais avançados, né, melhores, mais aderentes à necessidade, seja no próprio modelo de negócio que se tem, né? Antes, telefonia era ativo de imposto de renda, né? Hoje, você compra um telefone celular em qualquer banca da esquina. Nesses 20 e poucos anos, o setor de telecomunicações ele consegue evoluir de uma forma muito significativa, né? E como você muito bem colocou, passa a ser meio para tudo o que a gente vive hoje, né? O mundo da uberização, do iFood, do digital, não existiria sem telecomunicações, né? A gente está na base dessa sociedade, desse novo mundo que a gente vive hoje, né? E, lógico, a experiência do cliente ela é vital para a gente conseguir dar sustentação ao negócio, né? Fazer a gestão de uma carteira de quase 100 milhões de usuários que vão de um produto pré-pago mais simples possível até grandes empresas, como as maiores do país, do mundo, traz essa complexidade para a gestão da experiência de uma forma muito forte aqui dentro da Claro, né? Mas esse é o nosso dia a dia, o nosso gerir essas diferentes experiências que a gente tem nos nossos clientes. Celso, eu imagino, né, com 100 milhões de clientes, são perfis, necessidades e expectativas de ser atendidos de uma forma muito diferente. A gente sempre ouviu o tema, né, o cliente no centro. Essa visão ainda continua atual, né, do cliente no centro? E o que significa o cliente, colocar o cliente no centro dessa operação? Que impacto que isso gera? Fala um pouco para a gente se esse tema ainda está válido, se eu tenho uma outra forma de olhar e me relacionar com o cliente. Quando eu ouço muito dessa frase, né, o cliente no centro, eu faço a seguinte comparação. Imagina aqueles alvos de jogo de dardo, né, onde você tem lá, bem no centrinho, a maior pontuação. Então, você tem aqui a empresa inteira jogando dardos e tentando acertar o cliente. O mundo hoje não é mais assim, porque hoje não é o cliente que está ali no centro. Quem está ali no centro somos nós, empresa. E são os clientes procurando quem realmente está ali para atender a experiência que ele quer, né? Então, é um pouco dessa mudança do ponto de vista, né? Enquanto você olhar ainda assim, o cliente está lá e eu tenho que acertar ele, você não vai avançar muito, porque esse cliente ele está extremamente móvel, se mexendo, mudando, indo para cá, para lá. Então, a gente tem que se posicionar para ser o centro da escolha do cliente. E ele tem que conhecer isso. Então, não basta ser a melhor, tem que se mostrar a melhor também. Então, acho que esse é um detalhe, né, que eu comento muito com o meu time aqui. Não basta ter ótimos indicadores, não basta a gente prestar o melhor serviço. O cliente tem que perceber isso. Então, e essa mudança da ótica, ela é muito importante, porque no passado a gente, como toda empresa de tecnologia, olhava muito os nossos indicadores técnicos.
Somos a melhor empresa no indicador tal, no indicador Y, X, enfim. O cliente hoje não está preocupado com o indicador técnico que a gente entrega, ele está preocupado com a experiência dele. Então, hoje, mais do que se preocupar com os nossos indicadores, que ainda é importante, eu tenho que preocupar com o indicador que o cliente me dá, com a nota que o cliente me dá. Então, a gente tem que estar muito atento a esse ecossistema, né, onde os clientes estão me dizendo como ele nos percebe, né? E isso acontece, como eu comentei aqui, um cliente pré-pago que reclama que, poxa, o gigabyte que ele compra está muito caro se comparado ao nosso concorrente, que por algum motivo os dados estão sendo consumidos muito rápidos, fora do que ele esperava, né? E, da mesma forma, as grandes empresas, que, poxa, falam para a gente assim, conexão está lenta, o tempo de resposta na manutenção está muito demorado. São coisas muito diferentes, mas que têm que ser interpretadas dentro de um contexto único, o contexto do cliente, né? Então, essa preocupação com o contexto do cliente, com a percepção do cliente, é fundamental aqui nos dias de hoje. Celso, você entrou num ponto que eu ia deixar mais para o final da nossa conversa, mas eu já vou trazer para cá, que são os indicadores. Quais são os indicadores estratégicos hoje, né? O NPS é o principal indicador, tem outros, você falou um ponto, né? Olha, não adianta eu entregar o indicador, eu preciso enxergar como que o cliente me vê. Hoje na sua posição, no setor de atendimento, o que você acha fundamental avaliar como indicador? Legal. Eu gosto sempre, Vitor, de ter 3 grupos de indicadores, né? O primeiro deles são os indicadores operacionais, que eu tenho que olhar. Então, pensando aqui em atendimento, né, tem lá a questão do nível de serviço, tem a questão do TMA, TMO, né, lá nos call centers. A gente tem que acompanhar isso, porque isso é a base, a sustentação da experiência que eu quero construir para o nosso cliente, né? E na Claro, a gente se preocupa muito com os indicadores técnicos, né? Os níveis de entrega do serviço, a questão de falhas. A gente tem que se preocupar com isso. A gente não pode abrir mão dessa camada de base dos indicadores. Agora, existe aqui no topo da pirâmide dos indicadores, os indicadores de satisfação, né? A gente fala muito de NPS. NPS é uma boa medida, a gente tem essa preocupação aqui, mas ela não pode ser a única medida. Então, você medir um CSAT, um coeficiente de esforço, o TNPS, né, que é o NPS de cada transação, para medir como que a experiência do cliente está acontecendo em cada momento da verdade que a gente tem com ele, né? Seja no momento de compra, no momento de uso do produto ou serviço, no momento do atendimento, né? Então, esse conjunto de indicadores que vão medir a experiência, mas, sobretudo, a percepção de qualidade do cliente, não só sobre a marca, né, mas sobre todo o contexto, sobre todas as relações que ele tem com a nossa marca. Então, esse é um conjunto muito forte também. Aqui a gente tem focado muito no NPS, no TNPS e no CSAT. São os principais indicadores que a gente tem trabalhado. Só que tem um do meio, né, que é exatamente a correlação entre o indicador base, o indicador técnico, e esse indicador de satisfação.
E o que a gente tem olhado para a nossa experiência e tem assim, realmente se destacado. Não adianta eu olhar isoladamente um indicador da central de atendimento, um indicador da técnica, né? Porque o cliente ele não enxerga o atendimento da Claro, ou a equipe técnica, ou o financeiro. Ele enxerga a Claro. Então, eu tenho que ter indicadores de negócio que mostrem, que consigam me dar uma percepção de como o negócio como um todo está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. A gente acompanha muito o pagamento da primeira fatura do cliente. Não é só um indicador financeiro. Ele é um indicador que vai demonstrar se todo o processo de venda aconteceu de forma correta. Se a gente deixa de pagar a primeira fatura é porque alguma coisa errada aconteceu no processo de venda. Então, a gente tem que ter muito bem definido esses indicadores que definem a jornada do cliente aqui dentro, né? Eu uso uma imagem, né, que é bem significativa. Normalmente, as nossas empresas são empresas de corrida, de revezamento 4x100, né? E aí nós temos excelentes corredores. Aqui tem 4 Usain Bolts correndo cada etapa. Se deixasse correr sozinho, ganharia todas as provas. Mas tem um ponto fundamental, que é a passagem do bastão. E é nesse momento da passagem de bastão de uma área para outra que a gente perde a corrida da experiência do cliente. Então, ter um indicador que consiga medir essa passagem de bastão é fundamental para o sucesso do nosso negócio hoje. Não, perfeito. Eu acho que você tocou num ponto sensível, né? Como as áreas se conectam, né? Como a excelência está nessa troca de informação. Até aproveitando esse ponto, né? Eu acho que um desafio que tem sido para todas as empresas é como equilibrar o atendimento em canais digitais e o atendimento humano, né? A tecnologia vem evoluindo de uma forma, enfim, muitas vezes até assustadora, né? A gente fala, olha, até a gente olha para o passado e fala, olha, até o passado é incerto, né? De tanto que a gente consegue utilizar a tecnologia para rever situações, experiências, criar modelos de atendimento. Como que você, né? Como que você enxerga e como, né, claro, também consegue utilizar? Porque às vezes o profissional Celso tem visões, experiências que a empresa, claro, demora para chegar lá. Então, eu queria explorar as duas coisas. Eu queria tentar explorar aqui o profissional, né, tem visão, e as empresas têm o seu tempo para aplicar as coisas. Mas como que você vê o ideal para equilibrar, né? E aí eu estou partindo do pressuposto que o digital é essencial, o digital e o humano. Essa realmente assim é a grande questão de $1 milhão do nosso dia a dia aqui hoje, né? Como equilibrar o digital, o remoto com o humano, com o presencial, enfim. Mas eu gostei da tua colocação, né? A visão do profissional pessoa Celso e a visão do profissional diretor Claro, né? E eu vou começar pela pessoa Celso aqui, né? Eu já tenho os meus 57 anos de vida, né? Já estou mais perto dos 60 do que da galera mais jovem que hoje mexe com o dia a dia digital, né? Mas me enxergo como um cara digital, né? Então, utilizo praticamente todos os serviços no meu celular, nos apps, né? Principalmente parte financeira. Deve ter, assim, mais de ano que eu não piso numa agência bancária, e fui numa agência bancária não porque precisava, é porque o app não permitia que eu realizasse uma transferência que eu precisava, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que tem um arquivo de papel com as contas pagas, né? Eu sou aquele cara que guardo ainda. Imprime ainda a conta, né? Guardo lá, tem as minhas pastinhas, né? Aquele arquivo, aquelas caixas de arquivo, né? E eu acho que, assim como eu,
a gente vai ter de tudo, né, na nossa sociedade hoje. Eu tenho 2 filhas, uma na faixa dos 26, 27 anos, outra um pouco mais nova. Quando eu falo para elas que eu tenho esse arquivo de papel, elas não acreditam, né? Porque para elas é tudo Google Drive, né? Então paga a conta, armazena no Google Drive. A mais nova nem armazenar, armazena, né? Porque ela sabe que se precisar algum dia vai achar em alguma fonte digital. Tudo isso eu acho que mostra um pouco do desafio que a gente tem, porque cada vez mais, e esse é um ponto importante, né? Aqui na Claro a gente se preocupa muito com a questão de que o nosso país está envelhecendo. E não é porque o país está ficando velho, não. É porque o nosso país está vivendo mais, né? Hoje a nossa expectativa de vida é mais de 70 e poucos anos. Há pouco tempo atrás era 60 e poucos anos. E isso cria uma realidade que eu tenho na nossa base hoje, só para você ter uma ideia, mais de 30% da nossa base é 50 mais. E representa 40% da nossa receita, né? Então, é um público que tem uma demanda ainda muito forte por um canal presencial, por uma relação com o humano, né, de falar com alguém. Por outro lado, eu tenho aqui uma base que vem chegando muito forte e que quer cada vez mais simplicidade, velocidade, se resolver por conta própria, né? É uma geração isolada, que eu digo, né? Ela não vive o relacionamento. Então, diante desse mundo que cada vez esse espectro ele se expande, ele aumenta mais, a gente tem que buscar configurar os nossos serviços de forma que eu consiga atender a esse espectro cada vez maior, né? Então, eu tenho que ter produtos extremamente simples, fáceis, 100% digitais, como um Flex, que eu tenho aqui, que o cliente se resolve sozinho pelo aplicativo. Se precisar falar com alguém, vai ser de forma digital, via WhatsApp, falando com alguém que está respondendo com ele ali no WhatsApp mesmo, né? E, em contrapartida, eu tenho outros produtos e serviços onde eu tenho que qualificar um atendimento presencial, onde eu tenho que dar mais atenção ao cliente que quer falar comigo. Tem serviços e segmentos de clientes aqui que nem URA mais eu tenho. Eu passo direto para que ele fale direto com o operador, porque é a característica dele. Isso, acredito que muita gente já trabalhe com, já esteja fazendo e tudo mais. Mas tem um grande desafio, né? E quando eu falo 100 milhões de assinantes aqui, como é que eu identifico esse cliente? Como é que eu personalizo esse atendimento a partir do entendimento de quem é esse cliente? E aí, só dados e analytics para fazer isso. Então, a gente tem trabalhado muito toda essa questão de segmentação, de identificação do cliente, de identificação do comportamento do cliente, para poder direcionar ele para um melhor atendimento, para um melhor canal, né? É lógico que tem uma pressão de custos, como todo lugar, porque o dígito é mais barato que o humano, mas a gente não pode abrir mão do humano, porque tem cliente que precisa ser atendido no humano. Então, esse conjunto de prioridades, conhecer o cliente, entender o comportamento e configurar o atendimento de forma a entregar para o cliente aquilo que mais se adapta ao seu estilo, é um grande desafio que a gente tem hoje no dia a dia aqui da nossa operação. Celso, maravilha. Eu acho que o digital tem esse desafio, porque o digital também ele está cada vez mais humano, né? E muitas vezes você nem identifica com quem você conversa, né? Tem um debate que em algum momento, se você puder abordar esse assunto,
como que eu informo, se é que eu preciso informar o consumidor, que eu uso ferramentas digitais, inteligência artificial, que é esse tema, se eu usar em todo um copiloto ali para entregar para o atendente informação, esse é o melhor caminho, se apropriar atendendo ao melhor caminho, são esses desafios. Mas eu queria conectar no tema que eu já ouvi você falar sobre simplificação de processos. Uhum. Ali algo, né, alguma entrevista com você, enfim, como que você enxerga essa necessidade com a complexidade que a gente ganha, com tecnologia, atendimento, e você é um cara de processo, né? Então, né, melhor autoridade para falar sobre esse assunto, além de conhecer Exato. atendimento, você conhece de processo. Como que eu simplifico o processo para responder demanda de cliente com toda essa questão do digital, tecnologia, dados, inteligência artificial? Como que se simplifica o processo nesse ambiente complexo? Vitor, ontem mesmo eu estava discutindo com o meu gerente de processos aqui uma questão associada a isso, né? E eu acho que tem uma questão fundamental e que é a base de toda essa discussão que você trouxe aqui agora, que é uma questão conceitual, tá? Por quê? O que eu enxergo muito é que o mercado hoje acaba confundindo muito o que é jornada, o que é projeto, o que é processo, o que é. Enfim, é tanta coisa sendo falada no mercado que as coisas se perdem pelo caminho e se confundem, né? Quando você traz essa questão, eu acho que ela é muito importante, porque a gente está falando de experiência, né? A experiência do cliente, ela necessariamente passa por uma jornada, que é aquela história, pô, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair do ponto A, vou até o ponto B, mas para eu fazer isso, eu tenho que arrumar minha mala, eu tenho que despachar a mala, eu tenho que embarcar no avião, o avião tem que voar até o ponto B, eu vou recolher a minha mala, vou desarrumar. Isso é uma jornada, né? E dentro dessa jornada, a gente tem diferentes processos. Para cada etapa, eu tenho um processo muito claro. Então, arrumar a mala, eu tenho lá o meu processo de separar a roupa, dobrar a roupa, eu tenho uma série de coisas. Despachar a mala no aeroporto, tem lá o processo de pesa, de identifica, enfim, a jornada, ela nada mais é do que uma sequência de processos. Então, eu tenho lá os meus touch points, né, os meus pontos principais dessa jornada, e nesses touch points eu vou mapear diferentes processos para que eu consiga realizar isso. E a grande dificuldade que a gente enxerga no passado, e isso acaba existindo ainda nas empresas, é que como eu não tinha essa visão de jornada, eu ia lançar um produto, eu desenhava o processo de lançamento daquele produto. Aí, daqui a 6 meses, eu ia lançar um novo produto. Eu desenhava um novo processo daquele produto. Só que, para a ótica do cliente, ele quer comprar um produto. Não importa se é um produto A ou produto B. Então, a experiência dele, a expectativa de jornada que ele quer ter é a mesma, independente do produto A e do produto B, né? Então, ele quer chegar numa loja, quer comprar um aparelho, quer sair de lá com esse aparelho funcionando. Essa é a expectativa de jornada que ele tem. Só que, com o passar do tempo, a integração de empresas, com mudanças de sistemas, todas essas variáveis que a gente vive no dia a dia, eu acabei, para uma mesma jornada, diferentes produtos, diferentes canais, criando N processos. Então, quando a gente fala de simplificar processo, para mim, antes eu tenho que... Qual é a jornada básica que eu quero oferecer para o meu cliente? E aí, feito isso, eu vou identificar, poxa, tem que ter variação de processo por canal?
tem que ter diferença de processo por produto e tentar diminuir essa quantidade de processos, buscando chegar numa jornada básica para qualquer canal, qualquer produto, qualquer experiência que o cliente queira ter. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Com o passar do tempo, a gente foi complicando a nossa vida com essa infinidade de processos. Eu diria que, se a gente voltasse no tempo, lá na origem de cada um dos processos, a gente olharia para eles e diria: esse processo é simples, é fácil. Com o passar do tempo, ele foi se tornando complexo por todo esse volume de novos processos que foram entrando. Então, hoje, a gente precisa dar uma pisada no freio, entender de forma bem clara qual é a jornada básica que eu quero oferecer e buscar os processos que atendem a essa jornada básica. Isso, para mim, é simplificar o processo, é tornar o processo mais simples, né? E aí, lógico, eu acho que dentro dessa lógica, tem 3 variáveis que são fundamentais nos dias de hoje. Todo cliente ele quer simplicidade, né? Então, conseguir alguma coisa tem que ser simples, né? Ele quer comprar. Ele vai pegar o celular dele, apertar um botão aqui e vai comprar alguma coisa. Tem que ser fácil, ele tem que saber onde está, ele tem que encontrar fácil, tem que estar disponível em qualquer momento e tudo mais. E tem que ser rápido, tem que ser veloz. Ele tem que resolver a necessidade dele o mais rápido possível, né? Então, essas 3 variáveis, simplicidade, facilidade e velocidade, tem que nortear todo o desenho de jornada e, consequentemente, dos processos que compõem cada uma dessas jornadas que a gente tem dentro da nossa empresa. Perfeito. Celso, a gente já está chegando quase no final aqui do nosso bate-papo, né? Espero que a gente converse em outros episódios, enfim, que a gente possa se aprofundar. Mas eu queria que, nesse finalzinho, você pudesse dar alguns conselhos, né, para os líderes, para os profissionais de atendimento, CX, ouvidoria, que estão se preparando para ampliar a sua atuação, que estão vivendo os mesmos desafios que você vive. Então, enfim, fala um pouco, aproveitando a sua experiência, olhando para os desafios, o que você sugere, o que você recomenda, o que você aconselha para quem está nesse mercado da experiência do cliente, do CX, da ouvidoria, para enfrentar esses desafios? Vitor, eu tenho um mantra de CX comigo, né? E eu acho que isso eu falo, toda vez que eu vou falar, eu falo desse mantra, né? E por quê? Que hoje todo mundo fala em CX, em experiência do cliente e tudo mais, mas a gente está melhorando realmente a experiência do nosso cliente? Ele está se sentindo mais valorizado, mais respeitado, né? Então, esse mantra, eu falo, né, que o primeiro item dele, CX é experiência. Então, a gente não pode esquecer disso. E o que é essa experiência? Comprar uma água na banquinha de revista da esquina é uma experiência para o cliente. Então, eu tenho que entender que tudo o que a gente disponibiliza para o nosso cliente vai ser uma experiência para ele. Então, a gente não pode esquecer que uma venda, uma entrega, uma cobrança, tudo isso gera uma experiência para o cliente. Então, a gente tem que ter muito claro isso. O segundo passo CX não é poesia, CX é resultado. Então, a partir do momento que eu entendo a experiência, eu tenho que correlacionar ela com o resultado que eu preciso entregar dentro da minha empresa. Não, a gente não pode pensar que a experiência do cliente é algo supérfluo, que é algo romântico. Não, a experiência ela tem que se traduzir em resultado, né? Outra coisa, CX não é disruptivo.
CX é uma preocupação constante com melhoria. Pode ser uma melhoria contínua, pode ser um processo de mudança grande, mas o mais importante é CX tem que ser melhoria. Todo dia eu tenho que aprender e melhorar alguma coisa na experiência do meu cliente. E Vitor, o último ponto que é importante, né? CX somos todos nós, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que não basta ter o diretor de experiência do cliente. Experiência do cliente não é uma disciplina, experiência do cliente é cultura. Então, a empresa inteira tem que ter a experiência do cliente no sangue, tem que viver isso no dia a dia. Esses são os pontos que eu considero dentro do meu mantra e que eu acho que assim, pode ajudar bastante aí a todos que vivem o dia a dia da experiência do cliente. Celso, obrigado. Eu tenho a grande oportunidade de poder conversar com você de vez em quando, mas cada conversa eu ouço coisas novas, uma visão diferente que sempre agrega. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo também aprenderam muito com essa conversa e, como eu disse, espero que a gente consiga, em novos episódios, trazer temas específicos e poder aproveitar um pouco da sua experiência e da sua generosidade que compartilha, enfim, um pouco do que você viveu, né, tem vivido aí ao longo dos mais não dos 25, né, como eu disse no começo, mas dos 30, né? Então, eu queria aproveitar, né, convidar todos aqueles que estão nos ouvindo a acompanhar os próximos episódios, né? A Abrahac vem fazendo esse esforço de compartilhar conhecimento e informação para todo o ecossistema de CX e poder ouvir profissionais e pessoas como você enriquece e realmente ajudam bastante todo o ecossistema e todo mundo ganha com isso. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e fico à disposição para quando for necessário a gente bater mais alguns papos, tá bom? É isso aí. Obrigado, Celso.